pessoal, e aí? Eu não sei se tá agora no domingo, se você está vendo esse vídeo na segunda, na terça, se tá de manhã, de tarde, de noite. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos tomar um cafezinho? Eu sou apaixonada por café. Então, gente do céu, eu vou dar andamento aqui no canal, falando mais ainda sobre a energia, tá? Eu venho falando desde o começo dos primeiros vídeos sobre nossa origem, sobre o que viemos fazer aqui na Terra, sobre o nosso futuro, sobre o que devemos fazer nas relações sociais, sobre a inteligência emocional, lidar com as emoções, sobre ter consciência de quem somos, tá? Então, não vou sair desse tema. Vou hoje tratar de um tema que eu acho importante trazer para vocês, que é a base da medicina tradicional chinesa. Eu sei que não tá muito legal falar da China nesse momento, mas a medicina, deixando isso de lado, né? A medicina chinesa, gente, não chinesa, mas geral, a medicina oriental em si, tá sendo muito reconhecida aqui no Ocidente, tá? A medicina ocidental, ela tem um cuidado com as consequências, então ela cura as doenças quando elas já estão instaladas. E a medicina oriental, ela trabalha como um todo, então ela dá importância às emoções, a carga energética, campos energéticos, porque eles imaginam que nada mais é do que a doença, a materialização da energia que está com déficit ou excesso. Então, eles tratam a causa, tá? Por isso que se falam das doenças psicossomáticas, somatizando energia em determinado ponto, causando a doença, que pode ter vindo de certas emoções também, que pode gerar, e também um descontrole da sua energia, do seu campo eletromagnético. Então, como eu estou sempre falando de energia para vocês, eu vou falar da base da medicina tradicional chinesa, tá? Que seria nada mais que 4 fatores, né? Então, primeiro seria a energia Qi, que ela se divide em Yang e em Yang. A energia dos ancestrais, tá? Os órgãos e vísceras e essa energia que é Yin Yang, tá? Então, essa aí é a base da medicina tradicional chinesa. Então, gente, explicando primeiro, essa energia dos ancestrais seria assim que se forma um embrião, tá? Então, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, e aí já está fecundado, que se torna o zigoto, e aí sim, um embrião, ali existe uma energia chamada energia dos ancestrais, né? Energias ancestrais. Essa energia dos ancestrais seria a energia do DNA do pai, junto com a energia do DNA da mãe, que se funde e gera uma quantidade de energia suficiente para dar vida para aquele embrião se desenvolver. Essa energia, ela não aumenta, ela vai se desgastando ao longo da sua vida. Existem uns estudos, né, mundiais para poder quantificar essa quantidade de energia para saber exatamente quanto tempo, quantos anos você vai viver aqui na Terra. É lógico, se você não sofrer nada, né, nenhum acidente nem nada fora do contexto, mas essa energia, ela tem uma quantidade que seria a energia que vai ser suficiente para sua vida aqui na Terra. Então, essa energia, ela participa do trabalho de envelhecimento. Assim que você fecunda, que nasce, você já começa a envelhecer. Você já começa a desprender essa energia. E essa energia vai se desgastando e daí vai vindo. Cada dia que você acorda, você está mais velha. Então, essa energia, assim que você nasce, você já nasce com essa quantidade. Ela não aumenta, ela vai desgastando essa energia. E essa energia, ela vai trabalhando junto com a energia Qi, que é uma energia que está separada em duas, mas é uma só essa energia. Porém, com a energia Qi, Yin e Yang, essa energia Yin seria algo mais denso, mais físico,
e a Yang mais energético. Os dois são opostos, porém complementares. Quando eles se complementam, essa é a energia Qi, tá? Que é a energia que eles consideram que é a base da medicina tradicional chinesa. A energia Qi é a base da energia do estudo da medicina chinesa, tá? Então, gente, eu vou falar para vocês agora sobre essa energia Qi, que seria a separação, né? Vou falar dele separadamente, mas essa energia Qi é uma só, com duas energias opostas complementares, tá? Este símbolo é o mais tradicional, todo mundo conhece, que é justamente a energia Yin e Yang. A energia Yin Qi e Yang Qi, tá? Então, a energia que está ali mais escuro, nessa parte escura, seria a energia Yin Qi. E essa energia mais clara, que vocês estão vendo aí no amarelo, seria uma energia Yang Qi, tá? Então, essa energia seria o quê? Quando chegasse no ápice do ápice, porque o que é que acontece? A doença acontece quando existe o excesso de energia ou o desgaste de outra energia, tá? Então, aí é que acontece a doença. Porém, quando essas energias estão, né, rotacionando, quando elas estão trabalhando em acordo e equilíbrio, você não tem não gera doença, você está de acordo com as energias. Então, é sempre um ciclo, tá? Então, quando ela está aqui no pico da energia, né, essa energia Yin, que é a energia física, está no pico, ela começa a se transformar em energia Yang, e aí vai descendo, 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 tá? E aí, ó, começa a formar aqui, deixa eu mostrar pra vocês, a energia Yin, e aí ela começa a se transformar aqui, ó, e aí sempre fica esse ciclo, porque quando uma tá trabalhando no ápice, a outra já tá, porque como elas são complementares, então uma de um momento ele tá muito mais rarefeito, né, mais sutil, com mais energia, na outra parte ela está mais densa, mais física, mais relacionada aos órgãos, entendeu? Então, assim, o que seria essa energia Yang? Essa energia Yang seria, como eles chamam a energia Yang, como oxigênio, né? O oxigênio seria essa energia Yang. É uma energia sutil, uma energia que a gente não vê rarefeito. Quando ele entra, e a Yin seria considerado o carbono, né? O gás carbono. Então, quando você entra, que o gás carbônico fica no organismo, então sim, ele materializa, né? Então, ele fica físico. Então, gente, só lembrando que este ciclo que eu mostro para vocês sobre a parte escura desse símbolo, escura, seria o Yin, relacionado à densidade, a corpo físico, formação do corpo físico, toda essa relação de órgão, víscera. E a Yang seria a parte mais sutil, que é umas partes mais de emoção, de sentimentos, de energia, de oxigênio, de algo mais sutil, menos denso, tá? Então, existem características dessas duas energias que são opostas, mas complementares. E aí se identifica também como um ciclo da noite e do dia. Então, essa parte escura, que é a de Yin, seria como a meia-noite. E aí vai se indo o ciclo, chegando ao meio-dia, a parte Yang, tá? A parte escura seria frio, tá? A parte clara seria o calor. Tem a parte escura e tem a parte clara, de luz, tá? A parte de escuridão, que é a Yin, e a parte de luz, que é Yang, certo? A parte Yin seria denso, a parte Yang seria rarefeito. A parte Yin seria tudo relacionado a corpo físico. E a Yang, uma parte mais sutil, relacionada às energias. Então, gente, trazendo para vocês esse conceito da medicina tradicional chinesa, eu vou passar em outros vídeos falando sobre os 5
elementos dessa medicina, que seria o fogo, a terra, o metal, a água e a madeira. São os 5 elementos que regem, que observaram, os chineses observaram na natureza e que interferem no nosso organismo, certo? Gente, sabendo da energia dos ancestrais, que é a energia que dá origem a gente, e essa energia Qi, que é a energia do nosso funcionamento. Então, gente, a energia dos ancestrais, assim que ele vai se formando, né, essa energia dos ancestrais vai se densificando. Quando ele se densifica, ele começa a formar a coluna vertebral e começa a formar crânio, tá? A parte de proteção. E daí essas energias, elas vão se ramificando, porque vão se transformando em meridianos. Na acupuntura, trabalha justamente com esses meridianos de energia. Este meridiano de energia, o primeiro meridiano de energia, ele surge já ali entre os rins, tá? Entre os rins, essa energia. E essa energia vai se formando, vai se ramificando mais para formar a coluna vertebral da criança e o cérebro. Então, existe sim a energia também. A mãe que estiver grávida aí neste momento, vocês tenham certeza que a energia dos sentimentos, as energias que você emana, a energia do pai também, porque a mãe capta a energia do pai e através da energia da mãe passa pelo cordão umbilical e vai ser sentido por esta criança que ainda está na sua barriga, se desenvolvendo. Então é importante a harmonia dessas energias para um bom desenvolvimento da criança. Lembrando que quando essa energia dos ancestrais da vida, e aí ela vai se formando essa questão de vértebras, ou seja, ela vai se ramificando essa energia, vai se estendendo essa energia. Essa energia, ela vai também se densificando. Quando essa energia vai se densificando, se formando a coluna vertebral, crânio e tal, e aí vai se formando os órgãos, vísceras, etc., vai se materializando. Então, na hora que está se materializando, seria a energia Yin, tá? E a energia Yang seria essa energia conduzida, né, se materializando, como vou dizer, uma água que está no congelador, tá? Então, quando existe a água em referência, né, ao gelo, a água seria o Yang. Era uma coisa mais sutil, né? Mais delicada. E quando ela vai para o congelador, ela vai líquida. Depois ela não vai se pedrificando, não vai ficando no gelo, pronto. Então ela vai se materializando, densificando. Então essa energia Yang vai se transformando em energia Yin. A energia Yin vai formando membros, órgãos e etc. deste embrião, desse bebezinho que está aí dentro. E daí sim, depois que forma tudo, vamos ter a energia que seria o campo eletromagnético desta criança e a energia Yin, que seria a energia física. Então, como eu já falei para vocês, nós temos este campo nosso eletromagnético em nossa volta e temos o nosso corpo físico. E claro, tudo que está no campo energético vai se materializar no corpo físico, tá? Então, essa energia Qi, né, que é Yang e Yin Qi, essa energia Qi vai se densificar. Nessa ramificação de energia, que vai ramificando essa energia durante o corpo, então essa energia se chama como um ducto, né? Vão passando ductos de energia no nosso corpo, que vai gerando energia como filamentos energéticos, como fios de condução elétrica, sabe? São condutores elétricos que vão formando no nosso corpo. Esses condutores elétricos, eles fazem parte da energia dos ancestrais. Então passa condutores elétricos em várias partes do nosso corpo. E existem os meridianos principais, que são também formados por essa energia Qi.
Então, à medida que ele vai se desenvolvendo o embrião, se formando, se densificando, vai se formando esses meridianos também, que esses meridianos estão ligados a órgãos e vísceras. Então, esses meridianos estão ligados para órgãos e vísceras. Gente, como eu falei para vocês, eu vou passar aqui, né, que seria o meio. Essa energia Ti seria esse meio, o preto e o branco seria a divisão da energia Yin e Yang. Como vocês podem ver, eles são opostos, mas complementares. E existem os 5 elementos que eu falei para vocês aqui, que seria o fogo, a terra, a metais, água e madeira. Que depois, em outro vídeo, eu vou explicar, porque eu quero me certificar que vocês vão entender primeiro a questão da energia, que seria a energia dos ancestrais e a energia Ti, que seria dividido em Yin Ti e Yang Ti, tá? E aqui são os ductos, tá? Que até a acupuntura trabalha com esses ductos de energia que vem passando por todo o corpo. Inclusive os pontos de acupuntura, eles são colocados em declives, né? Onde tem aquelas partes mais profundas aqui, por exemplo. A parte mais profunda é onde tem um ponto, que é onde ele vai colocar, inserir, pontificar aquele ducto de energia que vai mandar para o nosso sistema nervoso cerebral para diminuir essa quantidade de dor. Então, a acupuntura, ela trabalha justamente com a questão da dor, trazendo informação para o nosso cérebro, né? Ele está interrompendo uma linha de comunicação do sistema nervoso, para daí sim diminuir a quantidade de dor. Então, a dor passa por uns neurônios que eles não têm bainha, né? E aí, esse do condutor de energia, eles passam para os neurônios que tem bainha, então ela é uma resposta mais rápida. Então ela salta e dá resposta para o nosso cérebro que não existe aquela dor, que não, ele bloqueia, né? Diminui, não é bloqueia, tira totalmente a dor, mas ela bloqueia aquela informação de dor, então diminui muito essa quantidade de dores. E aí eles inserem desses pontos, né, pontifica esses ductos que passam essas energias. Existiu sim um estudo, né, foi feito um estudo que eles colocaram um fluido fluorescente e eles perceberam que no nosso corpo esses ductos de energia são bioelétricos. Então eles têm uma certa energia, de quantidade pequena, mas tem uma certa energia. E aí eles conseguiam atrair esse fluido fluorescente que foi inserido no corpo. E aí eles conseguiram mapear, por isso que está aqui os meridianos e os ductos de energia que existem em todo o nosso corpo, porque esse estudo comprovou que existe sim ductos de energia que passam pelo nosso corpo, que estão interagindo com os órgãos e vísceras, e que eles têm a função de proteção do organismo. Essa energia que temos, ela impede que micro-organismo entre em nosso corpo. Eles trabalham com a circulação, a temperatura do organismo, essa energia que existe dentro de nós, né? Nesse campo nosso eletromagnético que entra através, né, do nosso oxigênio. Então eles sempre estão em ciclo, né? Entra Yang, se densifica através de órgãos e tal, e os fluidos que saem seria os fluidos negativos, os fluidos que a gente emite também das vísceras, etc. Eles têm essa função de eliminar, né? Eliminar as coisas ruins. Então aí seria a Yang, né? E a parte de nutrição, né, do nosso organismo, crescimento. Então, essa energia Ti, ela tem essa função de crescimento, proteção, tem essa questão de proteger também os vasos sanguíneos, para o sangue também não extravasar,
do nosso corpo. Então ele causa essa pressão, né? Essa energia que fica no nosso corpo, essa energia do nosso campo eletromagnético, ele tem uma função ali, que é delimitar, é fazer com que se solidifique, né? Fique condensado fisicamente, forme o nosso corpo e tudo ali funcione dentro daquele campo. Porque senão vai extravasar tudo, né? Fica tudo, não fica moldado. É como se a gente fosse moldado, né? Moldado, densificado e moldado naquele tamanho e naquele sistema energético, tá? Então tem a função da energia do nosso campo eletromagnético. Então, para complementar o nosso estudo que a gente veio falando sobre os chakras, né, sobre o nosso campo eletromagnético, eu trouxe a medicina tradicional chinesa para que a gente pudesse entender esse campo eletromagnético que eu falei para vocês, tá? E como seria a origem disso aqui que acontece com a gente, né? Como seriam esses ductos de energia, por que existem esses ductos de energias, né? Então, foram sim feitos estudos chineses há muito tempo, estudam sobre isso. Nós ocidentais não temos tanto acesso, mas os orientais estudam a parte energética há milênios. Então, gente, nós somos feitos de energia. Acredita-se na parte oriental que tudo que é matéria, materializado fisicamente, nada mais é do que parte da nossa energia materializada. Então, a gente que construiu esses corpos físicos, nossa consciência, através da nossa consciência, somos capazes de produzir só esse corpo físico. Mas quando a gente está despertando mais a nossa consciência, avançando, né, abrindo os horizontes, a gente vai começar a perceber que a gente é capaz de mais coisa. Que nós temos a consciência que somos capazes de gerar futuro, gerar ambiente, gerar condições favoráveis e melhores. É como eu falei lá no vídeo de inteligência emocional. É você usar a inteligência, né? Porque não basta ser inteligente, não basta apenas você ter uma consciência de algo, e sim você trabalhar essa consciência ao seu favor. Isso é sabedoria. E aí a gente tem que ter a sabedoria para usar de uma forma benéfica, correta, porque não existe apenas a inteligência sendo usada por bem, existe a inteligência sendo usada por mal, mas a diferença da sabedoria seria usar de forma que beneficie a você e a toda a sua raça humana, né? Então a gente está um pouco focado no egoísmo, no ego, né? Naquela parte individualista que a gente ainda não está muito fraterno. Então a gente está utilizando a nossa inteligência para algo individual, né? Para um pequeno grupo. Então, a partir de agora, temos que desenvolver uma inteligência voltada para o coletivo, para o fraterno, ampliando, desenvolvendo a nossa consciência. Porque quando a gente passar a perceber que a gente pode atingir maior quantidade de pessoas, trazendo benefícios para mais pessoas, vira uma corrente, tá? Eu até li uma passagem no livro dos Espíritos, que eu sempre faço evangelho lá, né? Mas se você não é espírita, eu indico para você sempre olhar a Bíblia, rezar, porque Deus diz, orai e vigiai, orai e vigiai. Ora, vigia teus comportamentos. E daí sim, eu peguei uma passagem que ele falava justamente sobre a questão de você utilizar, né, exatamente dessa inteligência para o coletivo. Ele falava que se você pega algo que lhe pertence, seja de um poder seu, e ficar só para você, ele é perecível. Exemplo, se você tem a casa cheia de comida, né? E você vai consumir aquela comida, não existe mais comida no mundo, mas você pegou todo tipo de comida, você teve condições de pegar muita comida. E aquela comida,
você não vai conseguir comer ela inteira. Então ela vai podrificar e ela vai se perder, né? Então quando você compartilha, né? Quando você começa você sabe que não vai comer tudo aquilo, então você vai compartilhar o excesso. Então quando você começa a compartilhar o excesso e daí outra pessoa e se sente feliz por ter recebido aquilo que você, outra pessoa tem outra coisa para doar para você. Por exemplo, você não sabe mexer, sei lá, em eletricidade, exemplo. E a pessoa é especialista em eletricidade, chega lá e diz para você: olha, se precisar de mim, qualquer coisa, a pessoa, você sabe fazer coisa de eletricidade? Ele, pô, sei. Então, como é que acontece no universo? Gente, o universo, ele é assim, ele é abundante e ele pra gente distribuir. Uma das partes que eu quis fazer esse vídeo, que eu fui chamada pelo coração para fazer esses vídeos, seria esse. Seria uma forma de compartilhamento, né? Trazer o que eu aprendi, o que serviu para mim, que pode servir para mais pessoas. Isso existe um retorno de abundância, porque quanto mais você desapega das coisas, mais abundante você se torna. E aí você vai entender que o serviço para a sua necessidade existe. Você não precisa nem pensar quem vai lhe dar aquela necessidade, quem vai suprir aquela necessidade. O universo mesmo traz para você, porque você compartilhou tantas coisas boas com as pessoas, que as pessoas vai dizer: fulana, eu sei fazer tal coisa e eu vou te ajudar em tal situação. Então, assim, gente, a gente não pode pensar unicamente de uma necessidade, mas nós somos muito maiores, não conseguimos viver sozinhos, solitários, a gente não consegue ser autossuficientes, tá? Então as pessoas que pensam que são autossuficientes sofrem, tá? Porque vai chegar um momento que você vai precisar de outra pessoa, qualquer coisa, às vezes até das simples coisas, né? De um conselho, de um abraço, do que seja. Vai precisar e essa outra pessoa vai fazer e você vai perceber que você não é autossuficiente, certo? Ninguém no mundo é autossuficiente. Então nós estamos aqui para aprender, para ter consciência, porque quando a gente tem consciência, a gente começa a raciocinar, né? Usar a inteligência para raciocinar e trazer, fazer com que idealize, crie um método que faça ser benéfico para você e para o maior número de pessoas. Eu aconselho para que todos possam sair da sua caverna, né? E aí procurar servir, né? Como dizia minha avó, quem não serve para viver, quem não vive para servir, não vive para servir, não serve para viver. Porque a gente servindo ao outro, a gente está se servindo ao mesmo tempo, porque o universo é abundante e supre todas as necessidades. Então não se desespere em nenhum momento pensando que vai haver uma falta, uma escassez na sua vida. Não existe escassez no mundo, no universo, na sua vida. Não existe. A escassez está aqui. Está nos seus pensamentos, está nos seus apegos, né? Apegos materiais, apegos emocionais. Então vamos tratar esses apegos, como eu já falei para vocês, nós estamos de passagem. Então não se apegue a nada material e não se apegue ao emocional, porque nós estamos sempre vivendo experiências. E querendo ou não, a gente acaba cruzando com essas pessoas novamente, mas não vamos viver a vida inteira com elas. Então vamos praticar o desapego, praticar a fé, orar, vigiar os seus comportamentos e perceba a cada dia do que você está fazendo, suas ações. Olhe para cima, na direção do céu, para buscar força nas divindades, nos equilíbrios de toda a sabedoria do universo. Nosso Deus maior e toda a sabedoria dele.
Olhai para o lado para encontrar seu irmão. Olhai para baixo para ver se não estás pisando em ninguém, tá? Olhai, se você estiver saindo do seu eixo, se você está olhando para o lado, está magoando seu colega, seu amigo, se você está olhando para o lado, está magoando sua família, se você está olhando para baixo, está pisando nas pessoas para poder chegar onde você quer, volte para o seu eixo, para o seu ponto inicial, tá? E aí sim, busque a direção do centro de Deus, para que você possa se manter neste foco, né, que seria a parte da consciência das suas ações. E aí sim tomar melhores escolhas, né, melhores direções e se fazer de um mundo mais servido, né, servindo à humanidade, a um propósito maior, vamos dizer assim. Porque a vida sem propósito não é vida, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do assunto, né? Eu vou trazer a segunda parte disso, que seria falando sobre esses 5 elementos que eles identificaram na natureza, estão ligados a órgãos e vísceras, e o funcionamento fisiológico, né, nosso. E aí eu vou explicar sobre esses 5 elementos que você pode... Esses 5 elementos estão dentro de nós, de cada um de nós, porém podemos ter excesso em um, né, e deficiência em outro, e aí a gente precisa perceber e ter consciência. E aí sim, sabendo, né, tendo consciência do que somos, né, sabemos como a gente funciona, como é nosso campo energético, como são nossas emoções, como são nosso corpo físico, a gente ter mais discernimento para poder tomar boas escolhas, né? Fiquem com Deus, até a próxima. Namastê.